Boa noite a todos, boa noite, Márcia. Sejam aí bem-vindos ao nosso canal da Psicoterapias Espirituais ou Psicoterapia Espiritual. Espero que o canal tenha e os nossos vídeos tenham sido útil para quem aí tem assistido, nos acessado aí. E deixamos aí o convite para vocês compartilharem os vídeos para quem vocês percebam ou concluam que gostem do assunto ou que também esteja passando aí por alguma necessidade nessa direção, vocês compartilharam o vídeo ajudando a todos. Bom, enfim, se gostarem, pedimos aí deixar aí o seu gostei, o seu like aí para dar um incentivo ao canal. E como sempre a gente faz, a gente inicia os nossos estudos com uma prece, com uma rogativa, rogando a Deus o amparo e assistência amiga para todos nós. Então vamos lá, pedir ao Senhor da vida proteção e auxílio no entendimento e na absorção do conhecimento dessas informações que nos chegam e que vem nos auxiliar a entender, a compreender a nós mesmos, a vida, enfim, olharmos tudo de uma nova perspectiva, tanto para nós, quanto para a vida, quanto em relação às nossas relações, as convivências que temos e mantemos, e etc. Então vamos lá. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Divino Médico e orientador maior de todos nós, ao iniciarmos mais um estudo de reflexão, de aprendizagens, vimos te rogar as tuas bênçãos em favor de todos os que aqui nos posicionamos nesta hora, esperando, Senhor, aquelas orientações e aquelas informações que nos tragam a bagagem e as diretivas para que possamos trabalhar sobre nós mesmos, que nos auxiliem em nosso conhecimento, nos proporcionando material para que possamos elaborar a nossa transformação moral, psicológica e espiritual. Senhor da vida, vos pedimos ainda em favor de todos aqueles que vierem a nos assistir no futuro, que as tuas bênçãos envolvam a todos. E te pedimos ainda abençoar os corações amigos que acorrem em nosso auxílio, nos ajudando no entendimento, na compreensão e na transmissão dos conhecimentos desta noite. Te pedindo a tua permissão para que sejamos amparados e assistidos por eles, e agradecendo a presença daqueles outros corações que se reúnem a nós para o estudo, para a aprendizagem, para os quais também rogamos as tuas bênçãos. Lembrando dos nossos familiares, conhecidos, parentes, que estejam estagiando por alguns momentos mais difíceis das suas vidas, te pedimos as tuas bênçãos em favor deles, bem como da nossa pátria, do nosso país, que possamos, Senhor, alcançar aquele estágio de maior harmonia, de maior entendimento, de aceitação, apaziguando os ódios, as revoltas que guardamos em nossa intimidade. E da mesma forma te pedimos por todos os corações da terra, mormente nesta época em que tantos corações que guardam raivas e revoltas estão encarnados no mundo, Senhor. Que as tuas bênçãos possam alcançar as nossas mentes, trazendo aquelas luzes necessárias para
que alcancemos a paz. Assim vos pedimos, sê com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bem, no nosso último estudo, nós, como já dissemos, estamos vendo este livro de Aguinaldo Paviani, Vida, seu maior patrimônio. E no último estudo, nós deixamos Ernestino junto com o Marcelinho, onde o Ernestino estava se afastando, e o Marcelinho falou, antes dele ir, Marcelinho virou para ele e pediu, posso te dar um abraço? Porque pegou o Ernestino, de certa forma, de surpresa. Ele não esperava isso diante do diálogo que eles mantiveram um pouco antes. Então, desarmando, vindo a desarmar Ernestino, e até ali trazeram um pouco de apaziguamento ao coração dele, uma vez que ele é uma daquelas pessoas que, como muitos de nós, guardam umas certas dificuldades íntimas nos terrenos da revolta, da ira, principalmente quando nós não entendemos muito das ocorrências que encontramos pela vida ou até que ocorrem conosco. Então, na primeira parte deste capítulo, cujo título é Uma Amizade Inusitada, nós intitulamos ela Aprendendo a Esperar, onde nós fomos ver Ernestino estando no hospital, tendo que aguardar o retorno do médico Dr. Tibério, para que pudesse vir se submeter a uma cirurgia. Então, muitas vezes, em muitas circunstâncias da nossa vida, a gente se vê dentro desse quadro, ter que aguardar ou esperar determinada condição ou situação para que a gente possa levar avante o nosso projeto, a nossa expectativa, ou seja, o que for. Muitas vezes a gente tem que aguardar numa fila de ônibus, numa fila de banco, ou em filas pela vida aí afora, no restaurante, no caixa para pagar, ou no supermercado, e diversas circunstâncias da vida a gente tem que esperar. E muitas vezes a gente não espera dentro daqueles quadros superiores de ética, de moralidade, que muitas vezes nos é requerido. Nós frequentamos as igrejas, os centros espíritas, ou aonde quer que seja, que algumas vezes a gente vai, ou às vezes nem vamos, mas na hora da gente trazer todo esse cabedal de conhecimento que nós estamos tendo, que nós vamos obtendo, para a prática, de uma forma prática, a gente se vê falhando no processo. A gente não traz aquelas informações, aquele conhecimento para a nossa vida. Então fica muito bonito, mas só acaba ficando no púlpito e no escrito, no livro, no filme, etc., mas de vivência a gente não consegue fazer com que isso se torne concreto ou venha se tornar algo mais prático mesmo, de fato. E na segunda parte, nós intitulamos O Encontro, onde foi que o Ernestino veio encontrar com o Marcelinho. E muitas vezes na nossa vida nós passamos por esses estágios ou por essas situações onde a gente encontra as pessoas, ou um momento, uma circunstância que vem nos dar uma guinada, ou vai proporcionar uma guinada nas nossas vidas. E muitas vezes a gente não sabe aproveitar desses momentos, em função de um estado de inconsciência que a gente vive nele, adormecidos, invigilantes, ou de dispersão, ou de maior atenção, e até mesmo de falta de compreensão e de entendimento. Muitas vezes nós não entendemos, não temos essa visão, essa percepção das coisas, e aquilo nos passa desapercebido, onde a gente não sabe nem valorizar as situações,
ou valorizar aquelas ocorrências. Aquilo é algo comum, corriqueiro, como uma outra qualquer, uma outra coisa qualquer, para a qual a gente não dá peso. Mas muitas vezes, se a gente soubesse olhar ou estar diante da vida de uma forma mais amadurecida, mais atenta, talvez a gente poderia aproveitar muito mais a, as coisas que venham a nos acontecer ou a ocorrer conosco de uma forma geral. Muito bem, e no trecho de hoje, nós o intitulamos Reavaliando a Existência. E como já informamos, esses títulos que nós estamos dando para esses trechos, eles não constam do livro. Esse aí foi um título que nós estamos dando para facilitar ou para sublinhar determinados aspectos para nós. Ok? Bem, então esse trecho vai falar o seguinte. A gente, como nós falamos, terminou no estudo da semana passada com o Marcelino se dirigindo ao Ernestine e perguntando para ele: posso te dar um abraço? Ernestino não sabia o que fazer. Ele, como muitos pais, nunca teve o hábito de dialogar com sua filha, tampouco com a esposa, e um abraço não lhe era algo comum. Um tanto que, sem graça, ele se abaixou e o menino deu-lhe um gostoso beijo na bochecha. O menino saiu correndo e ele permaneceu estático. Era só um beijo. No entanto, o gesto espontâneo do menino fez Ernestino fazer, em alguns minutos, uma viagem no tempo. Recordou que poucas vezes havia beijado sua filha. Lembrou-se de que havia sido um pai rígido, mas não um pai amoroso. Ensinara muito com os lábios, mas não ofertara o exemplo. Ele sentiu-se culpado pelos problemas da filha. Pensava consigo mesmo: poderia ter abraçado mais, beijado mais. Deveria ter sido menos autoritário e mais amigo da minha filha. Seria muito bom que os pais reavaliassem a relação que têm com seus filhos. Quantos lares conturbados, desmantelados, porque os membros da família consanguínea estabelecem uns com os outros um tipo de relação destrutiva. Cobram muito, compreendem pouco. Exigem demasia, não cedem nunca. Ofendem muito, mas quase nunca dizem eu te amo. Reivindicam direitos, mas dificilmente se colocam no lugar do outro. Vomitam impropérios, todavia dificilmente falam de suas emoções. Alimentam mágoas, quase nunca alimentam sonhos. Particularmente em relação aos filhos, há um agravante. A essência ou o ser imortal, ou ainda para quem preferir, o espírito, é um viajor, entre aspas, que vez ou outra aporta, entre aspas, no corpo físico para viver novas experiências e evoluir. O ser imortal, desculpem, considerando essa peregrinação do ser espiritual em busca da perfeição, o berço não representa um início,
mas sim uma continuação. O ser imortal traz em si mesmo todas as suas experiências de outrora, vivenciadas ao longo dos séculos e dos milênios. E, nesse sentido, mais ainda, os pais são corresponsáveis em relação à existência física de seus filhos. Aí nós vamos parar por aqui. Acredito que nesse trecho foram trazidos muito temas importantes sobre os quais a gente tem muito o que falar, ou que poderíamos falar e pensar a respeito. Mas, enquanto a gente não inicia aí a nossa prosa, a nossa conversa, Márcia, você tem alguma coisa aí no trecho que chamou mais a sua atenção? Gostaria de fazer algum comentário? O que me chamou atenção, assim, que eu achei interessante no que ele falou, é que muitas vezes, assim, na família, as pessoas, ao invés de te ajudar a melhorar, a evoluir, de te compreender, né? Sim. Elas agem justamente no sentido até de te destruir, de te empurrar mais para, como se fosse para te derrubar, né? Não para te dar a mão para você conseguir ter um pouco melhor de equilíbrio, né? Uhum. É mais para, como diz assim, parecendo que como se fosse para você mostrar o que tem de pior em você, né? Porque fica o tempo todo como se estivesse te atacando, como se estivesse fazendo esse tipo de coisa, né? Sim. Isso aí realmente é verdade, sim. É interessante esse aspecto que você menciona, porque nas nossas relações, de uma forma geral, e principalmente no seio familiar, onde a gente até convive mais, onde a gente deveria ter uma postura diferente, né? Nós muitas vezes embarcamos nesse tipo de relação, que não é se a gente formos analisar as nossas relações, principalmente familiares, elas não são muito construtivas. Elas são Não. mais destrutivas do que construtivas. É isso mesmo. Nós temos dificuldade de auxiliar o outro, assim o outro também tem dificuldade de nos auxiliar. Aí fica aquela troca de farpas, né? A gente não tem dificuldade de entender o outro, aceitar o outro, E compreender o nem às outro. vezes assim, muitas vezes a gente tenta isso, procura ver se consegue, e o outro ele não facilita nada, ele não cede em nada, ele não, sabe como é que é? Fica sendo inútil tudo Uhum. que você tenta fazer para. É assim por aí. Acaba se tornando um chumbo trocado, como se diz no popular, né? Muitas vezes nós temos dificuldade de ajudar o outro, e quando a gente tenta isso que você está falando, o outro mostra uma certa resistência, e vice-versa também, né? Muitas vezes, em determinada situação, o outro comete certas atitudes com as quais nós temos dificuldade de lidar de uma forma diferente com aquilo. A não ser com determinadas pessoas, assim, que a gente, de repente, tem uma relação menor, né? Ou que a pessoa, muitas vezes, às vezes, se apresenta com determinadas dificuldades, aí, dependendo do nosso perfil de personalidade, a gente se abre para ela, se desmancha. Mas para o outro que está, de repente, tá mais próximo de nós, a gente tem dificuldade de agir nesse mesmo padrão. Então, como se a gente, com o outro, a gente se dá o direito de abrir as portas, e com alguém que está mais próximo, a gente vamos fechando as portas em vez de abrir.
alguém está mais próximo da gente ou que até que se relaciona mais conosco. É muito interessante. Durante, acho que, aí durante os comentários, a gente vamos voltar nesse ponto aí e comentar um pouco mais acerca disso. Mas bem interessante aí, porque esse ponto para o qual você chama atenção e que ele realmente fala aqui, menciona aqui no texto. Bem, então, daí vocês viram por que nós nomeamos esse trecho de reavaliando a existência. Essa é uma atitude que nós deveríamos ter de uma forma mais frequente. Só que, como a gente colocou, tem na descrição aí do vídeo, é algo que a gente faz pouco, a gente para. Aliás, na nossa vida comum, no corre-corre, na vida diária, são poucas as pessoas que param para fazer esse tipo de reavaliação. E, geralmente, aquelas que ainda vêm fazer, faz isso movida por alguma circunstância mais especial, por algum ponto mais específico, e venceu aquela etapa, tudo isso aí desaparece, a gente acaba esquecendo, a gente não dá muita atenção. Mas reavaliar a existência deveria ser um exercício diário que a gente deveria fazer. O Santo Agostinho, ele se propõe numa comunicação que ele deu, lá mais ou menos em torno de 1860, por aí, onde ele fala, sendo questionado sobre essa questão do autoconhecimento, o que a gente deve fazer para se conhecer, ele faz essa proposta, assim, olha, vocês podem fazer aquilo que eu fiz. Toda noite, quando eu deitava, recolhia a minha cama, eu tirava um tempo para pensar sobre a minha conduta durante o dia, sobre as minhas posturas durante o dia, sobre as minhas atitudes, sobre aquilo que eu fiz, que eu falei, que eu pensei, que eu senti. Então, fazer uma avaliação ou uma reavaliação do dia. Só que isso não é um exercício simples, é uma atividade bastante complexa e difícil, e que a gente, às vezes, até pode começar, mas que a gente não consegue dar continuidade a ela. A gente acaba deixando de lá, deixando para lá e tocando em frente sem distender isso por um tempo maior. Mas é uma excelente proposta. Ou pelo menos a gente não faz isso todo dia, que seria o ideal, mas pelo menos de vez em quando a gente parar para pensar, reavaliar as nossas condutas, as nossas atitudes, as nossas posturas, inclusive acerca daquilo que a gente sabe. Será que aquilo que eu tenho aprendido, eu tenho praticado? Será que os meus comportamentos, a minha vida, a minha estrutura de vida, o meu modo de ser, etc., são tantos pontos, tantas questões, será que elas correspondem ao que eu penso que sou, a que eu acho que sou, ou como eu gostaria de ser, ou diante daquilo que eu tenho aprendido, que eu aprendi durante a minha vida? Muitas vezes a gente não tem esse tipo de postura. E às vezes isso vem ocorrer lá mais na velhice, mais no final da vida, ou quando a gente defronta com algumas circunstâncias mais complexas, principalmente nos terrenos da saúde física. Aí a gente para, de repente, até pela força das circunstâncias, para pensar em tudo aquilo. Só que aí, muitas vezes, já é um pouco tarde para que a gente venha fazer alguma coisa. Então, a gente já perdeu toda a existência, toda uma vida, por não parar para pensar. Então, realmente, nós temos essa dificuldade. É como a gente está vendo aí, o Ernestino veio a fazer isso aí, e nós vamos ver que foi só dentro desse contexto aí, dentro desse momento, passado isso aí, a coisa passou. Se bem que nós vamos ver que ele vai fazer uma guinada muito grande na sua vida, vai mudar sua vida radicalmente. Bom, diante da situação ali que ele está vivenciando com o Marcelinho ali, do abraço ali,
ele não ficou sem saber o que fazer, como nós estávamos dizendo. Ele foi, de certa forma, pego de surpresa. Ele não esperava esse momento, essa circunstância. Então, o Marcelino conseguiu desarmá-lo, ou, vamos dizer, mudar o seu estado emocional e mental. E nós que temos conhecimento, a gente já tem bastante informações, e principalmente que nos dizemos ser espíritas, ou falamos que somos cristãos, diante de tanta situação que a gente vivencia, principalmente no lar, onde a gente poderia usar essa estratégia de desarmar aqueles gatilhos que vai levar a uma situação ou aquelas emoções menos felizes, emoções de raiva, de destempero, de irritação, etc. A gente não age assim. A gente acaba, como nós falamos sempre nos nossos estudos, que nós somos seres reagentes, nós vivemos reagindo às situações. Então, o que a gente faz é isso. A gente reage à situação e reage de modo também infeliz, de modo ineficaz. Em vez da gente apagar o fogo, nós julgamos mais gasolina no fogo. Aí é onde a situação se torna mais incandescente, se torna ainda mais áspera, ou mais difícil, ou mais violenta, de uma forma geral. Então, a gente não sabe usar essa estratégia, né, de desarmar, de remover esses gatilhos e buscar, como na proposta do Cristo, a paz. Então, nós não somos pacificadores, nós não somos apaziguadores. A gente acaba alimentando, fomentando aquelas emoções menos felizes, alimentando mais as chamas do fogo do que no sentido inverso de apaziguamento, de pacificação. Então, infelizmente, nós estamos podendo ver isso no mundo atual, onde que está reencarnado no mundo uma grande leva, uma grande onda de corações revoltados, e nós somos revoltados, por isso nós estamos aqui reencarnados nesse momento e nessa época, onde nós devemos aprender a trabalhar e alimentar a paz dentro de nós. Então, nós estamos vendo cada vez mais a violência envolver o mundo, envolver as pessoas, arrastarem as pessoas, essa onda de ódio, de desentendimento, de ira, de incompreensão, de falta de tolerância. A gente quer destruir o outro de todas as formas, a gente quer vencer a qualquer custo, a qualquer preço, a gente quer impor os nossos pontos de vista, sem sequer avaliar se eles são corretos ou não. Quer dizer, ou seja, toda essa situação nós estamos podendo observar de forma prática no mundo, são filhos da violência. E são resultados dessa violência que nós trazemos dentro de nós. E no dia a dia a gente vai vendo, nós temos a oportunidade de observar o quanto nós somos seres violentos. Ou seja, isso que nós estamos comentando. Nós não sabemos trabalhar pela paz. Não sabemos. A gente sabe trabalhar pela agressividade, ou com a agressividade, com a agressão, não com a pacificação. Então, é algo que nós necessitamos aprender. Principalmente se a gente tem a proposta de continuar sobre a terra. Porque Jesus mesmo vai falar, vai pontuar com clareza no Evangelho que os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Significa que os corações violentos, ou aqueles corações que não têm a proposta
proposta dessa renovação, de trabalhar sobre si numa mudança, numa construção de um novo homem, de uma nova pessoa em si mesmo, eles vão ter que deixar a terra, porque a terra serão herdados pelos pacificadores, por aqueles que estão buscando a paz. E a paz está muito dentro das linhas da felicidade, porque não há como a gente encontrar a felicidade a não ser dentro das linhas da paz. Na violência, não há como ser feliz. Na agressividade, não há como a gente ser feliz ou construir felicidade alguma. Porque, como bem aponta a espiritualidade, eu não posso ser feliz em cima da infelicidade dos outros, em cima da desarmonia dos meus irmãos. Então, nós temos que começar a pensar, reavaliar isso aí, para a gente buscar uma proposta diferente e buscar aqueles caminhos que nos ajudem a gente trabalhar essa paz. Então, temos que buscar esses conhecimentos, essas informações que nos proporcionem a gente alcançar esse alvo, porque esse é um alvo. Já pode abrir a casa, porque estava entrando aleluia e eu fechei, mas já são 7 horas, aí elas aleluia agora já não saem mais. Bom, aí ele vai colocar que o Ernestino nunca teve o hábito de dialogar com sua filha, tampouco com sua esposa. E um abraço não lhe era algo comum. Então, a partir daquele movimento de Marcelinho, olha você vê quantas coisas suscitaram na psique de Ernestino. Ele vai colocar aqui, como muitos pais, ele não teve esse hábito. Ou seja, não é algo que a gente constrói, que a gente alimenta, que a gente transforma em hábito. Não é algo habitual na maioria da vida de todos nós. A gente não sabe agir dentro do diálogo. E quando muitas vezes a gente faz algum arremedo de diálogo, de conversar com o outro, a gente acaba se perdendo no processo, derrapando, e em vez de a gente atingir aquele ponto da paz, a gente atinge o ponto contrário, do desentendimento, do desrespeito uns com os outros e vai por aí afora. Então, realmente, nós não sabemos trabalhar a pacificação. A gente sabe trabalhar a violência, isso nós trabalhamos muito bem. Para a gente irritar o outro, a gente perturbar o outro, a gente criticar o outro. Isso é uma maravilha. Isso aí nem pensamos para fazer isso. A gente já faz isso naturalmente. Então, mostrando como isso é algo que nós cultivamos durante muitas vidas. Algo que nós já cultivamos. É um hábito, já se tornou um hábito. Esse aspecto aí, sim, de alimentar a violência, para nós é um hábito, é algo natural. A gente faz isso com maior facilidade, sem nenhum esforço. Agora, para trabalhar na direção da paz, aí já requer um trabalho, um esforço, uma dedicação, uma proposta mais consciente. Aí nós vamos deparar com uma série de dificuldades, uma série de impedimentos. É isso que eu estou falando. A gente vai dialogar com o outro, conversar com ele em busca de um ponto de entendimento, que a gente vê, a gente acaba saindo ou deixando aquela circunstância pior do que quando a gente chegou. Que nós não soubemos trabalhar essa pacificação. E assim, a gente não sabe dialogar, muitas vezes, nem com principalmente, né, com a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais. Nas situações mais, vamos dizer, no ambiente profissional ou na rua, muitas vezes, pela força das circunstâncias, acaba que a gente consegue alcançar um ponto melhor do que no lar. Isso porque nós acabamos de falar, pela força das circunstâncias, não porque eu saiba fazer isso, mas a força do momento, da circunstância, da situação ali, nos obriga a gente, muitas vezes, recuar,
muitas vezes, silenciar, coisa que no ambiente doméstico nós não estamos dispostos, coisa que para com um amigo, uma pessoa mais íntima, a gente não está muito disposto a ter esse tipo de atitude. Aí nós somos exigentes. A gente exige que o outro tenha essa atitude comigo, mas eu não estou disposto a mover, a fazer o mesmo em relação ao outro. E essa questão do abraço também na família, esse muito pouco cultivado, esse ambiente essa situação, né, de entendimento, de apaziguamento, de carinho, de afeto, abraçar. Então, a gente, na nossa vida, no dia a dia, a gente não faz isso. Ou faz isso por um período, por um tempo, com os nossos filhos, quando eles são pequenos, a gente até faz, mas na medida que eles vão crescendo, isso até deixa de ser algo normal e natural. A gente não tem esse cultivo, a gente não alimenta esses aspectos. Isso quando não ocorre já desde pequeno. A gente está falando daqueles lares em que ainda isso vem a ocorrer ainda em determinada proporção, mais ou menos, não é bem a questão. Bom, aí um tanto que sem graça, o Ernestino se abaixou e o menino lhe deu um gostoso beijo na bochecha. O menino saiu correndo e ele permaneceu estático. Mais uma prova de que ele foi pego de surpresa, ele foi pego desprevenido, ele não esperava esse movimento. Aí ele vai falar, era só um beijo. Ele não tem nada demais na situação, dentro do contexto. Foi apenas um beijo. No entanto, o gesto espontâneo do menino fez Ernestino fazer, em alguns minutos, uma viagem no tempo. Então, durante alguns minutos, ele voltou no tempo. Isso é algo que é muito natural e normal para nós. Durante alguns segundos, como reação a alguma circunstância que a gente vivencia de momento na nossa vida, não vamos aí dizer em termos de ambiente, pode ser qualquer ambiente. Eu posso estar no ônibus, posso estar no trabalho, posso estar na rua, posso estar caminhando, andando, no lar ou conversando com alguém, não importa. Mas, dependendo do gatilho que foi disparado ali, uma palavra, um gesto, algo que eu vi, algo que eu percebi, aí a gente vai criando um monte de associações e a nossa mente vagueia, a gente viaja muitas vezes em lembranças, em memórias, em acontecimentos, em rememorações, enfim. E a gente faz essas viagens no tempo. E dependendo da situação, da circunstância, a gente até faz uma reavaliação. Hoje a gente faz comparações, associações. Que foi o caso do Ernestino aqui. Em função desse acontecimento fortuito e espontâneo, ele recordou, ele lembrou que poucas vezes ele havia beijado a sua filha. Ele lembrou que tinha sido um pai rígido, mas não um pai amoroso. Então, a questão é essa questão do bom senso. Nós não sabemos caminhar por aquilo que Buda, já antes de Jesus, nos convidava a fazer. Ou seja, quando Jesus nasceu entre nós, já era para nós termos aprendido esta lição de escolher o saber, seguir o caminho do meio, que é o caminho do bom senso. O caminho do bom senso, como Kardec o propõe, o Kardec foi designado e conhecido como o homem do bom senso, o bom senso encarnado ou reencarnado, mas isso é essa proposta do Buda lá atrás, do caminho do meio, do caminho do equilíbrio. Então, Jesus vem e a gente ainda não tinha aprendido essa lição quando ele chega aqui entre nós. E depois de tanto tempo da vida de Jesus, já 2000 anos, mais de 2000 anos depois, que nós já estamos aí
com 2022 anos após a vinda do Cristo, ainda não aprendemos. Ou seja, nós estamos ainda amassando o barro antes do Buda. Nós estamos navegando ainda lá no Gênesis, ainda amassando o barro do Adão e Eva ainda. Olha quando nós estamos distantes. Então a gente não sabe seguir esse caminho do equilíbrio, esse caminho do meio. Porque a gente só anda no 8 ou no 80. Então ele fala que ele havia sido um pai rígido, mas não um pai amoroso. Aí a gente pensa, bom, então não devia ser rígido, devia ser amoroso. Não é isso. É o equilíbrio. Ser um pai rígido, muitas vezes, é necessário, é preciso que você seja, ou seja, com seu filho. Mas pelo fato de você ser rígido, exigente, que a rigidez aqui está no sentido de exigência, não no sentido de intempestuosidade ou teimosia, ou não ouvir o outro, não é nesse sentido a rigidez está sendo colocada aqui, é no sentido de uma certa exigência de disciplina, esse tipo de coisa assim. Pelo fato de você muitas vezes ser rígido, não significa que você não venha ou não possa ser amoroso. É isso que eu tenho que saber alcançar no meu dia a dia, na minha vida, esse ponto de equilíbrio. Eu posso ter rigidez em determinado momento, na circunstância com meu filho, mas não quer dizer que eu vá abrir mão do amor, ser um pai amoroso, ser um pai afetivo, que eu não possa abraçar, beijar, carinhar, aconselhar. São coisas independentes. É o trabalho dentro das linhas do respeito, coisa que nós não sabemos fazer também. Muitas vezes a gente confunde essas questões. Daí a gente não sabe ensinar os nossos filhos a ter respeito e a respeitar. Ou seja, respeito é algo que eu devo ter e também é algo que eu devo solicitar, devo esperar. Então, é uma via de mão dupla. Eu não posso exigir o respeito do outro se eu não respeito. E vice-versa. Então, é aquele velho ditado que a gente conhece muito, mas que a gente não compreende ou não pratica. Que os meus limites, eles terminam onde começam os limites do outro e vice-versa. Então, mais uma vez, a questão do equilíbrio, do bom senso, do caminho do meio. Eu não sei trabalhar, nós não sabemos trabalhar esses pontos, essas questões que são importantes para nós. Então, ele ensinara muito com os lábios, mas não ofertara o exemplo. Esse é algo que, assim, de suma importância para a gente. É um ponto que a gente tem que parar para pensar e refletir com muito carinho, com muito empenho nele, porque é algo que a gente cai muito. E a gente vê isso à torta e direito em todos os meios. Nós falamos, nós advogamos, nós dizemos, mas a gente não aplica. A gente sabe falar para o outro, a gente sabe ensinar, mas não sabemos vivenciar. Por isso que nós iniciamos o estudo de hoje, lá nos minutos iniciais, falando a respeito disso, que eu sei, eu vivencio aquilo que eu tenho aprendido. Então, a gente aprendeu muito, a gente vai na igreja, ouvimos a pregação do Evangelho, a interpretação do Evangelho, mas a gente vai na casa espírita, ouvimos as orientações espirituais, os ensinamentos dos espíritos. E aí? Cadê as atitudes? A gente faz uma terapia, ouve lá o terapeuta nos falar isso, nos ensinar aquilo, lemos livros, à torta e à direito, né? Lemos vários livros, assistimos filmes, vemos novelas, enfim, ouvimos a toda hora. Pessoas falando, dizendo, explicando, mas e aí? O que eu tenho feito com tudo isso que eu tenho aprendido? Com tudo isso que eu sei?
que eu aprendi na escola, na casa espírita, na igreja, seja o que for. Ou que eu estou vendo lá, aprendendo através da Bíblia, através dos livros. E aí? De cursos que eu faço, etc, etc. E aí, na prática, no dia a dia, o que eu tenho vivenciado de todo esse conhecimento? Qual está sendo a aplicabilidade desse conhecimento que eu faço na minha vida? Que é exatamente isso aqui. Então, a gente sabe ensinar para os outros, mas eu não sei ofertar o exemplo correspondente. Então, e quando a gente, de repente, a gente constata isso, verifica essa situação, a gente vai se sentir como a Ernestina aqui. Ele se sentiu culpado pelos problemas da filha. Porque ele falou muito, mas ele não exemplificou. Ele não deu exemplo, ele não soube demonstrar ou mostrar ou vivenciar tudo aquilo que ele aprendeu durante sua vida. Aí ele passou a pensar consigo mesmo. Poderia ter abraçado mais, beijado mais, deveria ter sido menos autoritário e mais amigo da minha filha. Esses aqui também são pontos importantes. Muitas vezes a gente confunde a amizade com filhos e faz dos filhos amiguetes, ou amiguinhos. São coisas distintas. Filhos não são amiguinhos. Filhos são filhos. Então, são dois papéis distintos, a gente tem que saber manter separado e distintamente. Eu não posso ser amiguinho do meu filho, mas eu posso ser amigo do meu filho. O que é respeito? O que significa ser amigo? Ter respeito, saber orientar, saber conversar. Porque o pai é autoridade, né, do lar. O pai e a mãe são autoridade do lar. Então, quando vira amiguinho, aí perde o respeito. Exatamente. Então, aí eu não posso permitir que o meu filho me desrespeite. Que aí já estou entrando numa outra linha. Como sempre, aqui nós estamos falando, a gente está sempre movimentando dentro das linhas do desequilíbrio, dentro da desarmonia. A gente trabalhar equilíbrio, trabalhar harmonia, para nós ainda são coisas complicadas e complexas e difíceis, porque a gente não tem vivência nessa área, a gente não tem experiência, nos falta isso. E além de nos faltar vivência, experiência, nos falta conhecimento, nos falta saber, nos falta informação, então nos faltam muitas coisas. Por isso que nós nos perdemos. E mesmo que a gente tenha aprendido isso na casa espírita, nos livros que a gente leu, psicologia, religioso ou não, nas igrejas, mas assim, ó, entra aqui e sai do lado de cá, a gente não sabe dar peso, a gente não sabe ver. É uma aprendizagem que aí vem aquilo que alguns dizem, gente, passa a ser um peso para a gente carregar, e não algo que venha nos auxiliar a crescer, a mudar, a transformar. Passa a ser mais uma mala nas nossas bagagens. E nós temos muitas e muitas malas que carregamos. Aí começa a ficar complicado. A gente tem só 2 mãos, mas tem trocentas malas para carregar. Aí a gente não sabe se pega qual que a gente pega, qual que a gente. Uma está muito pesada, outra está difícil, a outra está isso, está aquilo, a outra é feia, e aí a gente sai perdendo esse contexto todo, e a gente não sabe colocar organização nisso, para que isso venha se tornar uma bagagem útil, que realmente venha nos servir, venha nos alimentar, ou venha nos vestir. E bagagem é vestuário, geralmente, né? Venha nos vestir. Então a gente não sabe vestir. Aqui Jesus vai apontar no Evangelho a roupa nupcial. Então nós estamos carregando trajes inúteis, que não tem serventia. Aí Jesus já falava sobre isso. Colocar remendo novo em pano velho. São referências a esse tipo de situação, esse tipo de contexto. Aí ele vai dizer, seria muito bom que os pais reavaliassem a relação que têm com seus filhos. Sim,
Assim como seria muito bom para nós também, ele só coloca isso, mas a gente pode distender isso, seria muito bom a gente reavaliar as relações que eu tenho com os meus pais, com a minha esposa, com o meu esposo, meu marido, com meus colegas, com meu chefe, no trânsito, comigo mesmo. Então, se eu não faço nem essa reavaliação, qual a relação que eu tenho comigo mesmo? Se eu não faço isso, essas outras aí é que eu não vou fazer mesmo. Então, nós não fazemos, a gente nem pensa sobre isso. Não são coisas que passem por nossa cabeça. A gente não para pensar nisso. Nem. Mas, sabe, é coisa assim que é muito bonita nos filmes, quando alguém está lá na terapia, mas para nós não tem aplicabilidade. Mas deveria ter. Deveria ser pontos importantes para nós. A gente fosse para nós motivos de reflexão, meditação, de realmente reavaliar, parar para a gente reavaliar todas essas situações. Não é só em relação aos filhos, como eu disse, mas em relação com os pais, com os colegas, com os estranhos. Como é que eu me importo, me posiciono numa fila de banco, numa fila do supermercado, no caixa, com o meu chefe, comigo mesmo? Quais são as atitudes e meus comportamentos que eu tenho? Qual é o meu modo de ser? A gente não faz nenhum tipo de reavaliação. Por isso a gente chamou esse trecho de reavaliando a existência. É um ponto muito importante. A gente deveria reavaliar cada ponto da nossa vida. Sobre aquilo que eu sei, que eu tenho aprendido, o que eu tenho feito disto. Mas a gente não para pensar sobre nada disso. E aí o Paviani vai colocar: quantos lares conturbados, desmantelados, porque os membros da família consanguínea estabelecem uns com os outros um tipo de relação destrutiva. Algo que nós estávamos comentando, né, Márcio? Lá no início do estudo desta noite. A gente não sabe construir relações construtivas. É aquilo que a Márcia estava falando. A gente sabe trabalhar a destruição, mas não a construção. E a gente tem a dificuldade de trabalhar a construção. Apesar de tudo que a gente sabe, que a gente já aprendeu, toda a bagagem que nós temos, no momento de conflito ou quando o outro comete um erro, eu não sei olhar para aquilo ali com outros olhos, tentar entender a situação, tentar ajudar o outro, ou mesmo a olhar para mim, para ver os meus movimentos. Por que eu tenho esse sentimento? Por que eu reajo desta forma diante disso? Da onde que vem isso? Por que isso? Não, a gente não faz nada disso. É aquilo que a gente estava falando. Trabalhar a pacificação. Para nós é um tremendo desafio. Um desafio muito grande. E com certeza nós vamos passar vidas e mais vidas tentando alcançar esse ponto, conseguir elaborar em nós, tornar esse trabalho em nós algo natural, trabalhar pela pacificação. E tem que começar pela pacificação em mim mesmo. Porque se eu não começar por mim, se eu, comigo, que é alguém, quem é mais próximo de mim? Eu. Então, eu sou o próximo, mais próximo de mim sou eu. O outro é um próximo que já está mais distante de mim. Seja de 1 metro, 2 metros, 3 metros, uma distância qualquer é muito maior, porque eu comigo não tem nem milímetro. A distância é apenas mental, é só de um clique. Só de direção da nossa atenção. O direcionamento. Estou direcionando a minha atenção para fora ou para dentro. Essa é a distância. É mínima. Então, o mais próximo de mim sou eu mesmo.
Então, se eu não consigo trabalhar a paz dentro de mim, porque não tem... Gente, não nos enganemos. Não nos enganemos. Se a gente tivesse a paz em si, nós nem sequer estaríamos na Terra. Nós estaríamos em outros planetas mais avançados, mais evoluídos. Nós não temos. Como eu falei, nós somos seres violentos. Tanto que somos que estamos reencarnados nesse momento na Terra, onde esse movimento de violência está sendo alimentado, está sendo fomentado no seio de toda a humanidade. Não é só no Brasil, não. Não é só no nosso país, não. Essa violência está envolvendo o mundo inteiro. O mundo inteiro. E muitas vezes a gente, às vezes, até somos agraciados pelas bênçãos de Jesus. Por exemplo, surgiu uma espaçonave no Rio Grande do Sul, que alguns negam, isso não é espaçonave não, e tal. E eles vieram trabalhar a diminuição da tensão psíquica sobre o Brasil. Então, muitas vezes, a gente tem essa misericórdia e essas luzes aparecem em diversos pontos do mundo, diminuindo um pouco essa violência que está envolvendo o mundo, por causa dos escolhidos. Jesus já aponta isso no seu evangelho, quando ele fala, e aqueles tempos serão encurtados em função dos escolhidos. É isso. Esses movimentos muitas vezes surgem para nos dar vamos dizer, uma colher de chá, nos dar uma chance, porque a coisa está tão violenta que se a gente não tivermos esse apaziguamento vindo de fora, trabalhando nas linhas psíquicas do mundo, quando eu falo do mundo em termos de humanidade, nós seríamos arrastados por essa violência toda. E estamos vendo aí o quanto esta violência nos arrasta, porque ela encontra ressonância com a nossa violência. Aí nós estamos mais agressivos, mais intolerantes, mais apressados, tudo isso aí, mais estressados, tudo isso aí são elementos filhos, ou como tem a sua fonte de nascedouro, a violência. É algo que a gente tem que parar para pensar, para tomarmos bastante cuidado, bastante carinho. Vamos começar a alimentar um outro tipo de abordagem de vida, de posicionamento, de comportamento, de atitudes. Senão, o nosso futuro não vai ser muito feliz. Lembrando que o nosso futuro ele é o resultado ou a resultante daquilo que nós estamos construindo hoje. E a gente fala de futuro, tanto quanto a nossa estadia no hoje, aqui agora, no nosso presente, na nossa presente vida física, na nossa presente existência física, daqui 5 anos, 3 anos, 10 anos, como o nosso retorno para o mundo espiritual e como o nosso retorno para a próxima vida. Porque o amanhã, o dia de amanhã, nós estamos construindo hoje. Assim como nós estamos construindo o futuro mais dilatado. Mais dilatado. Seja para mais tempo aqui na presente vida, quanto do mundo espiritual e quanto da próxima vida. Tudo. Porque existe um encadeamento das coisas. Aquilo já a própria ciência já fala, a natureza não dá saltos. Elas são processos contínuos, que vai numa ascendência ou vai numa onda, de alguma forma. E como os espíritos colocam, que esses movimentos eles são espiralados. Mas como a gente não tem essa percepção tão ampla para vermos e enxergarmos isso, a gente enxerga como se fosse uma linha contínua. Assim como a gente vê o tempo. O tempo para nós é uma linha contínua, mas não é. Ele é uma espiralação, ele é espiralado. Bom, mas enfim, isso foge um pouco do nosso enfoque aqui, do nosso estudo. Vamos continuar aqui.
Então, quantos lares conturbados, desmantelados, porque os membros daquele ambiente, daquele lar, não sabem conversar, não sabem dialogar, não sabem buscar esse ponto de maior equilíbrio, de maior entendimento, de maior aceitação uns com os outros. E isso, a gente não está falando dos outros, a gente está falando de nós. Cada um de nós, cada um que esteja nos ouvindo, a gente está falando para nós. Porque a gente fala, nosso trabalho aqui ele é terapêutico, é uma terapia. E a gente pegar isso aí e trazer para nós. Porque ficar olhando para fora, olhando para os outros, é muito bom, é muito bonito. Mas não nos ajuda a transformar, não nos ajuda a crescer, nem emocional, nem psicologicamente. E ele vai elencar uma série de quesitos. Por exemplo, nós cobramos muito, mas compreendemos pouco. Então a gente exige que o outro me compreenda, mas eu não quero ter compreensão para com o outro. Eu não quero entender o outro, mas eu quero que ele me entenda. Eu quero que o outro me atenda, mas eu não quero, não estou disposto a atender o outro. Então, qual tipo de relação a gente está mantendo, está construindo? Qual tipo de querer que a gente está alimentando? Qual direção? Ele vai dizer, exigem demasia, não cedem nunca. Somos assim? A gente parou para reavaliar, para pensar, para verificar se nós somos assim? Se nós somos muito exigentes, mas cedemos pouco? Será que a exigência e o ceder está equilibrado? Qual é a dose de um, a dose de outro? Como é que é isso? Ofendem muito, mas quase nunca dizem eu te amo. Ou seja, eu ofendo, mas eu não peço perdão. Me desculpe, me perdoe, eu errei. Ou seja, eu não sei reconhecer os meus erros, não sei reconhecer as minhas falhas. E quando eu reconheço, eu tenho dificuldade de falar com o outro, de expressar para o outro, de dizer para o outro. Então eu reconheço que errei, mas eu faço silêncio. Ser humilde, de chegar para o outro, expor para o outro, abrir o coração para o outro, também é algo muito difícil, muito complicado para nós. A gente não sabe agir assim, se colocar para o outro. Dizer para o outro. E ele fala mais, reivindicam direitos, mas dificilmente se colocam no lugar do outro. Então, são atitudes, todos esse elenco aqui, são atitudes que nós temos. Direito eu quero que o outro me compreenda, quero que o outro me atenda, quero que o outro corra rapidamente para atender o pedido que eu estou tendo, a solicitação que eu estou fazendo. A gente quer tudo. Mas olhar também para o outro, entender o motivo do outro, a razão do outro, o porquê do outro, a demora, seja o que for, aí eu já tenho dificuldade de fazer. Eu não sei colocar no lugar do outro. Apesar, por exemplo, principalmente nós que somos espíritas, ou nos dizemos ser espíritas, a gente ouve muito falar isso. Colocar no lugar do outro, posicionar no lugar do outro. Mas, na prática, não ocorre. Isso só fica, como nós falamos no início, comentamos aqui no início, só fica na pregação, no falar para o outro. A gente vai lá na casa espírita, ou na igreja, a gente ouve isso, acessamos o Face, está sendo colocado lá em frases, achamos as frases lindas, compartilhamos as frases no Instagram, no Face, no WhatsApp, para tudo quanto é lado, para todos os lados. Mas
introjetar isto e começar a viver conforme isso que eu estou distribuindo a mãos cheias, aí já se tornou complicado. Então, nós estamos muito igual aqueles médicos, a gente lê nos livros e, eu não faria isso. Não, nós estamos fazendo todo dia. Quando vai falar que o médico, quando ele recebe uma mensagem, a primeira pessoa para a qual a mensagem é direcionada é para ele mesmo. A mesma coisa também, o orador, quando está pregando, está falando, o primeiro o direcionamento que é feito é para ele mesmo. Só que a gente, de tudo isso nós sabemos. Mas sabemos mesmo? E se a gente sabe, por que então a gente não pratica? Por que então a gente não coloca isso na vivência, no nosso dia a dia, no nosso modo de ser? Portanto, nós somos seres muito contraditórios. Muito. Nós nos contradizemos. E tem até uma questão aí que está muito em voga aí, que foi designada, esqueci o nome do psicólogo, psiquiatra que propôs esse termo, chamado ressonância, o que é? Ressonância não, é discordância cognitiva. Bom, esse termo, ele até designa, ele nomeia a situação, mas ele não explica esse contexto. Mas isso é um estudo para um outro tema, e nós vamos ver isso no nosso trabalho, a gente tem do outro trabalho que nós fazemos, de terapia, de conhecimento de si. Não é bem o momento aqui agora, nem sim, voltado para isso. Mas que é onde ele vai falar dessa questão, dessas contradições. Nós realmente somos contraditórios. Nós temos posturas contraditórias. Então, gente, porque a gente não tem. A nossa vivência, nosso conhecimento que a gente tem é apenas informativo. Está só aqui na cabeça. Ele não saiu do âmbito mental, do âmbito racional. Aliás, ele nem sequer foi ruminado no nosso mental. Ele está no aspecto automático da nossa mente. Ele entrou, por isso que muitas vezes ele sai. Não é porque ele sai, é porque ele cai dentro do aspecto automático da nossa mente e é como se entrasse no inconsciente. É como se uma mala que você pega e coloca no seu guarda-roupa, guarda lá e aquilo lá fica. Você não retoma aquilo mais. Fica lá. Esquecido. Então é isso que ocorre. Por isso que, como a gente não trabalhou, a gente não elaborou isso, aí a gente tem posturas contraditórias, porque aquilo que eu sei não bate, não faz frente, não é correspondente ao conhecimento que eu tenho. Mas, na verdade, não é conhecimento, é informação. Porque conhecimento é aquela informação que já foi elaborada na mente, ela foi ruminada, como uma vaca. Rumina aquilo que o seu alimento. Então, ela come, ela engole, depois, à noite, ela para, traz o alimento de volta, vai remastigar aquele alimento para poder absorver mais as proteínas ou os minerais, seja o que for daquela alimentação. Então, nós não fazemos isso. Aquilo vai, fica lá e desaparece. Então, nós temos que trabalhar aquilo mental. Depois daquilo trabalhado aqui, a gente tem que descer essa informação para o emocional. Só quando ela atinge o emocional e ela começa a sair no campo prático, aí que a gente vai compreender, ela vai transformar em conhecimento. Aí eu conheço. E a sabedoria é a vivência de todo esse processo aí ao longo de algum certo tempo, onde eu vou experimentar, eu tenho experiência. Então, a sabedoria é o resultado da experiência. E a experiência é resultado
da vivência, daquilo que eu vivenciei. E a vivência é o resultado desse processo que eu acabei de escrever para vocês. Esse trabalho que eu faço com a informação no meu campo mental, no meu campo emocional. Bom, ele vai falar mais ainda, apontar mais algumas coisas. Alimentam mágoas, quase nunca alimentam sonhos. Então, a gente sabe alimentar as mágoas, a raiva, o desabor, a exigência, mas a gente não sabe trabalhar na linha contrária para contrapor tudo isso. E mesmo que a gente percebe que a gente derrapou, que a gente caiu ali, não fui muito feliz ali naquela postura, naquela atitude, naquele comportamento, eu também não sei resolver isso. Então, eu apenas detecto, confirmo que eu agi daquela forma, mas não sei resolver. Então, eu vou acumulando coisas mal resolvidas. Acumulando experiências mal resolvidas, mal elaboradas, e o que vai ficando. Eu vou tocando a vida em frente. Bem, aí ele vai falar, particularmente em relação aos filhos, há um agravante. Então, em relação, eu não diria só aos filhos, como ele está colocando aqui. Eu diria em relação àquelas pessoas que são do nosso círculo de intimidade. Aí pai, filho, casais, né, o marido ou esposa, amigos mais íntimos, irmãos, pessoas mais próximas que têm um elo maior. Aí, dentro desse contexto, existe um agravante a mais. E ele vai apontar uma das razões para esse agravante. A essência, ou o ser imortal, ou ainda, para quem preferir, o espírito, ele é um viajor que, vez ou outra, aporta no corpo físico para vivenciar novas experiências e evoluir. Na verdade, essa é uma situação, um contexto de todos nós. Nós somos espíritos e somos viajores. Todos nós somos viajores. Quer estamos aqui, nesse ponto aqui eu discordo dele, ele vai falar quando a gente está aqui. Não. Não só quando nós estamos aqui. Quando nós estamos aqui no mundo espiritual, nós somos viajores. E só vamos deixar de ser viajores, eu acho que nunca. Nunca. O que vai ocorrer é que quando a gente atingir o estado de espírito puro, aí essa viagem, o aspecto dessa viagem vai mudar. Aí eu estou viajando conscientemente. Vou estar em plena consciência e em plena harmonia com o Pai. Quem é o Pai? Com Deus. Aí vai poder falar aquilo que Jesus também disse. Eu e o Pai somos uns. Então, quando a gente chegar nesse estágio, a nossa viagem apenas muda de configuração. Não que a gente vai deixar de ser viajor. Porque se a gente deixar de ser viajor, nós teríamos que atingir a completude absoluta. E isso nós nunca vamos alcançar. Não tem como. A criatura nunca vai chegar ao mesmo status do Criador. Não tem jeito. Porque senão seria dois criadores. Então não há como. Deus vai ser único eternamente. Nós nunca vamos ter condições de competir de igualdade com Deus. Isso é impossível. Jamais vai ocorrer. Então nós somos viajores. Sempre seremos. Estando aqui na carne, estando desencarnados, ou estando em qualquer lugar, nós estamos num processo de viagem. Agora, o que eu estou fazendo com essa viagem que é a grande questão. E isso é tão válido para cá como também para lá. Quando estiver do lado de lá, eu vou saber aproveitar esse momento, as circunstâncias, e o fato de eu estar no plano espiritual me propicia, pelos relatos que nós temos da espiritualidade, ver que muitos de nós não têm sabido fazer isso adequadamente e corretamente, ou como seria desejável. Às vezes a gente chega do lado de lá num estado lamentável e retorna aqui ainda pior. Ou chegamos aqui num certo estado e retornamos para lá pior. Onde não deveria ser isso, porque o processo se a gente está renascendo aqui, é para crescer, para aprender, é para evoluir. Mas temos realmente sabido aproveitar esse estágio aqui?
Não, porque de início a gente nem pensa nisso, que eu estou aqui momentaneamente, que isso aqui é apenas um estágio, é temporário. Eu nem sequer penso nisso. Quando estou na vida, eu considero que eu vou viver para sempre. Eu vou existir, então, fico correndo atrás de fortunas, dinheiro, posições, belezas, uma série de valores, entre aspas aí, né? Porque que valores são esses? Aquilo que Jesus fala. Amontoando coisas que a traça corrói, o ladrão rouba. E eu não paro para pensar nisso. Não tenho a menor preocupação com essas coisas. Eu estou perdido nesses fatos. Correndo atrás do poder, da riqueza, da beleza, da segurança, disso, do prazer, trocentas coisas. E não para para pensar que tudo isso é passageiro, vai embora. E eu vou embora. E isso vai ficar. Por mais coisas que eu tenho, não vai fazer diferença nenhuma. Quando chegar o momento, nada disso vai fazer diferença. A única coisa que faz diferença é o conhecimento. É o entendimento que eu construí. A compreensão que eu alimentei. Esses pontos, isso vai fazer total diferença. Porque vai me levar, vai me permitir a estar tranquilo, calmo, entender, compreender, aceitar, estar em paz, independente do momento, da situação, da circunstância. Considerando essa peregrinação do ser espiritual em busca da perfeição, o berço não representa um início, mas sim uma continuação. Se nós somos seres que já tivemos outras vidas, já envergamos outras personalidades, aí, inclusive, existe uma confusão em relação a isso, que muitas vezes o pessoal que é religioso, dessas linhas, vamos dizer, cristãs, aí, entre aspas, porque de cristianismo nós já falamos muitas vezes isso aqui, não tem muito, porque o cristianismo ele é reencarnacionista e esse de hoje aí não é. Pelo contrário, ele é negacionista, ele nega a reencarnação, diz que ela não existe. Mas, inclusive, até aí, para confirmar essa negação, eles lançam mão de uma fala de Paulo e faz com ele um sofisma, algo enganoso, onde Paulo vai falar que ao homem é dado, ou está mandado, viver uma única vez. Na verdade, o que existe aí é uma falta de entendimento, uma falta de compreensão das palavras de Paulo. E existe aí também uma distorção da fala de Paulo. Então, a fala de Paulo está incorreta, está errada? Não, está correta. Ao homem realmente é dado viver uma única vez. Quando Paulo fala isso, ele está fazendo referência à personalidade. Então, a pessoa Carlos e a pessoa fulano, Beltrano e Ciclano, ela vai viver uma única vida. Uma única. Então, o Carlos não vai ter outras vidas. O Carlos, persona. O Carlos, persona. O fulano, persona. Não vai ter. O porquê? No íntimo, na essência, na última, vamos dizer, na análise mais profunda, é que nós somos um espírito. E como espírito já vivenciamos diversas pessoas, já revestimos diversas personalidades. Mas só que eu não tenho consciência disso, eu não sou consciente de eu como espírito, eu tenho consciência de mim como Carlos, ou como fulano, ou como Beltrano. Então eu me confundo com essa personalidade. Eu não consigo ver distinção entre a personalidade e aquilo que eu sou na essência, um espírito. Então eu não faço essa distinção. Eu não consigo ter isso, porque isso aí é resultado de um processo de conscientização. E essa conscientização ela é uma construção, resultado de trabalho, de esforço, de toda uma elaboração. Esse que é o problema.
E muitas vezes a gente nem sabe dessas coisas, de nada disso. Passa tudo para nós desapercebido. Então, se nós somos seres que já tivemos outras existências, o berço não é o início. E esse fato vai explicar muitas coisas. Porque uns nascem pobres, outros ricos, porque uns nascem doentes, outros com saúde, porque uns nascem feios, outros mais belos. Vai explicando uma série de desigualdades, de circunstâncias que, se olhar como uma única vida, assim, olhando a existência como se fosse, se resumisse numa única vida, muitas coisas ficam sem explicação, como, por exemplo, as questões das desigualdades, seja no campo social, seja no campo material, seja no campo financeiro, ou até no campo biológico, em todos os campos. Muitas coisas ficam sem explicação. E como é que uma pessoa pode nascer e, de repente, já ter determinadas facilidade para aprender tantas coisas? Seja, por exemplo, na área de música. Como? De onde que nasceu aqui? Ah, é um dom. Um dom. Mas um dom, como assim dom? Nada vem do nada, não tem jeito. Nem Deus consegue tirar alguma coisa do nada, nem ele. É impossível tirar algo do nada. Não tem jeito. Nada é nada, não tem como. Para a gente elaborar alguma coisa, a gente tem que tirar de algum lugar. Até a criação divina, ela veio de algum lugar. Veio de algum ponto. Quando eu falo lugar, não em termos circunstanciais. Não estou abordando nesse sentido. Circunscritos. Estamos falando com abrangência além, abrangência maior. Bem, o ser imortal traz em si mesmo todas as suas experiências de outrora, vivenciadas ao longo dos séculos e dos milênios. E isso vai explicar muitas coisas. A facilidade que a gente tem, muitas vezes, de aprender idioma, de aprender música, ou na matemática, ou de aprender línguas, uma série de fatores, ou até de arrumar dinheiro, assim, de movimentar dinheiro, de construir, né, essas questões materiais, financeiras. Tem pessoas que têm facilidade disso, nessas áreas. Por quê? São coisas que já vem aprendendo ao longo de uma série de tempo. E nesse sentido, mais ainda, os pais são corresponsáveis em relação à existência física de seus filhos. Aí eu também aqui vou muito mais além dele, porque fala aqui em referência à existência física. Os pais são corresponsáveis para além disso. Se o ser é um ser imortal, se nós somos seres imortais, se nós já existimos antes, então, com certeza, a gente vai nascer dentro daqueles ambientes, a gente tem uma certa relação, tem uma certa correspondência ou necessidade com aquela situação ali, com aquela circunstância. Então, provavelmente, pode ter havido já relações anteriores dentro desse contexto. Então, eu tenho um filho, não é por acaso. Mesmo que eu nunca tenha tido nenhuma relação com aquele ser que está nascendo na condição de meu filho, significa que eu tenho necessidade desse tipo de ser, que se encontra nesse tipo de estágio evolutivo, para eu orientar, para eu ajudar essa pessoa a mudar no sentido de crescer, de aprimorar, de evoluir dentro do seu processo de evolução. Então, não é à toa, não é algo simplesmente ao acaso. Tem um porquê, tem uma razão. Então, diante desse aspecto, nós somos responsáveis. Então, o que eu estou ensinando para os meus filhos? E não só para os meus filhos, também para os meus amigos, para os meus conhecidos, para a sociedade onde eu existo, onde eu convivo, onde eu estou, onde eu interajo, no meu emprego, em tudo. E eu preciso ficar pregando para os outros? Não. A maior pregação e a melhor pregação que tem é o exemplo. São as posturas.
o comportamental. Esse é o maior exemplo que fica. Eu não preciso estar pregando literalmente, batendo no ouvido dos outros. Basta eu ter uma conduta cristã. Se eu estou buscando essa posição, essa postura, preciso de praticamente mais nada, porque nisso ele já tem tudo. Ter uma postura cristã me exige trabalho, modificação, conhecimento, exemplificação. Ela resume tudo. Enfim, essas são algumas das ponderações que a gente tinha a fazer, a efetuar sobre esse trecho que nós vimos hoje. Vicentina, Márcia, tem algum ponto que você gostaria de destacar, alguma observação a fazer, alguma reflexão? Não, okay. Carlos. Não, também, Márcia? Não. Beleza. Então, e como a gente fala, se alguém tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma observação, é só deixar aí nos comentários abaixo aí que nós sempre acompanhamos, e se houver algum, a gente responde, comenta, ou lá mesmo, ou no próximo vídeo também, se for o caso, se for necessário. Necessite de uma coisa mais ampla, mais específica, e a gente comenta. Ok? Bom, vamos lá então encerrar, como nós sempre também fazemos, agradecendo a Deus a oportunidade, o apoio que nós tivemos, né? Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e orientador maior de todos nós, nesses instantes que nos preparamos para encerrar o estudo desta noite, nos posicionamos aqui, Senhor, reunidos em comunhão de pensamentos, para vos agradecer por todas as dádivas que temos recebido, por todas as bênçãos que têm envolvido a todos nós, cercado as nossas vidas, e agradecendo a presença das nossas amigas no plano físico, agradecendo a presença dos amigos no plano espiritual, agradecendo a orientação e o amparo dos nossos orientadores e mentores espirituais. Vos pedimos envolver-nos a todos nas tuas bênçãos e distendei, Senhor, essas bênçãos para o autor, o Aguinaldo Paviani, e para todos aqueles corações que proporcionaram que esse conhecimento chegasse até nós. Rogamos ainda pela família Lauser, por todos os personagens dessa história, onde quer que eles se encontrem, que as tuas bênçãos, Senhor, envolva todos eles e a todos nós, fortalecendo aqueles elementos e aquelas disposições edificantes que trazemos em nós. Senhor da vida, grato por tudo, os pedimos uma vez mais, sê com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Minhas amigas, muito obrigados a todos, e esperamos aí, torcemos que mais este estudo venha a ser útil para todos. Para nós está sendo. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Boa noite. Próxima. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Márcia. Boa noite, Vicentina. Tchau.